Geralmente, os processos seletivos de transferência ou obtenção costumam chamar a lista de espera ou os excedentes? Perfeito, olha só, eu vou até dar um exemplo prático aqui. Hoje uma aluna me procurou, ela está em 26º, na verdade ela está primeiro excedente num processo seletivo de uma universidade estadual, certo? Então ela está primeiro excedente numa universidade estadual. E é possível que ela seja chamada? Olha só, se fosse uma faculdade particular, era certeza, praticamente certeza que ela seria chamada, mesmo uma faculdade como a Santa Casa de São Paulo. É comum. Agora, numa faculdade estadual, numa universidade pública, estadual ou federal, não é garantia que ela vai ser chamada. Não tem como garantir que ela vai ser chamada numa faculdade estadual. Pode ser que não haja nenhum excedente, tá? Nenhuma vaga excedente. Não, pode ser que nenhum excedente seja chamado. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que analisar que nessa faculdade, na Unemat, houve a primeira fase. Agora a gente tem uma segunda fase que ela é documental. Ela não é uma fase tão rigorosa, ela é mais uma fase de conferência documental do que uma fase realmente de análise de pareamento de grade. Mas isso abre um precedente. São, por exemplo, para o quarto período, são 25 vagas. São 25 documentos, são 25 pastas documentais. Pode ser que algum aluno tenha a infelicidade de ter os documentos indeferidos por alguma questão de data, por alguma questão de falta de documentos, por algum documento incompleto. Então essa chance, ela se torna um pouco maior em função da gente ter ainda uma segunda fase, que é uma fase documental. Não vai ser uma fase que vai ampliar para mais 5, 10 vagas, mas eu acredito que essa aluna, estando primeiro excedente e ela tendo a documentação dela correta, ela está muito forte no páreo para essa instituição. Agora, falando de um tema geral, se faculdades públicas elas chamam excedentes, a lista roda muito menos comum que as faculdades particulares. Muito menos comum. Mas acontece sim, principalmente em função da data que o processo seletivo acontece. Então, a Unemat, por exemplo, que o processo está acontecendo em fevereiro, o resultado vai sair em breve. Se houver alguma desistência na Unemat, ou, por exemplo, o SISU vai sair, algum aluno que passou agora, né? Ou até mesmo um aluno que estava no segundo, terceiro período da Unemat, quer estudar em Cuiabá, então tentou o FMT e passou lá e liberou a vaga lá, pode ser sim que chame um excedente no período referente ao que o aluno estava. Então, quando os processos seletivos das faculdades públicas eles acontecem muito próximo do SISU, acontecem muito próximo desse inicinho de ano, onde acontecem também os processos vestibulares e as chamadas relacionadas ao Enem, assim como também em agosto acontece, é mais provável que a faculdade ela chame excedentes do que reserve essa vaga para um edital futuro. Então, é comum sim que as faculdades públicas chamem excedentes, mas isso é temporal. Isso está relacionado ao momento do ano que a faculdade está realizando o processo seletivo. Quando esse processo seletivo ele é realizado entre novembro e fevereiro, isso pode acontecer, ou entre junho e agosto. Agora, a faculdade faz um processo em outubro, faz um processo em abril, isso é já mais remoto, é menos provável. Mas acontece sim, já vimos várias vezes a UFO chamar excedentes, a própria Unemat, a UMS, a UFAC, nós já presenciamos a chamada de excedentes em faculdades públicas. Em grande volume? Não. Nessa determinada fase do ano, nessas duas determinadas fases do ano, em pequeno volume, 2, 3, 4 excedentes. Diferentemente das faculdades particulares que chamam por vezes 20, 30, 40 excedentes. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.